Hello, hello, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Investir na América. Meu nome é Raul Nogueira e eu tô aqui com a minha digníssima esposa Alessandra Nogueira. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu tenho certeza que você que está fazendo seu planejamento de vir para cá vai gostar bastante, porque nós vamos falar sobre a nossa vinda. Por que nós viemos, como nós viemos, o que aconteceu, o que não aconteceu. O processo, como é que foi o processo para a gente mudar do Brasil para os Estados Unidos? Isso, e é bem gostoso relembrar, é legal porque quando eu converso com pessoas que estão planejando, que acabou de chegar, eu puxo tudo na memória e falo, que sensação gostosa, porque a nossa vinda realmente foi muito tranquila. Foi muito bem planejada. A gente sempre foi meio... Foi tranquila, mas tem uns perrengues aí pra contar também. Mas, sempre tem, né? Antes da gente começar a contar esse processo todo, como é que a gente fez essa mudança de país, clica aqui em algum lugar, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com quem você conhece, com quem você não conhece, com quem você gosta, com quem você não gosta, compartilha a informação, porque com certeza tem alguém interessado em mudar de país, mudar para os Estados Unidos, vir viver nessa potência. Você sabe que a gente fala de finanças, de economia, de multiplicação, e a gente vai falar sobre isso também nesse processo de mudança, como é que isso funcionou, porque fez parte do nosso planejamento. Isso. Agora, o que provocou na gente o desejo de mudar para cá? Não sei se você se lembra, mas com certeza foi a questão da segurança. Pô, como é que eu vou esquecer isso? Com tanta arma na cabeça, né? Vamos lá, gente. O processo de mudança, o que mais motivou a gente foi segurança, né? Como é que eu vou esquecer? Não foi ela, fui eu. 5 vezes eu tive uma arma na minha cabeça em São Paulo, a gente morava lá. 3 vezes as minhas crianças estavam dentro do carro. Então eu tive, assim, uma grande motivação para querer mudar de país. Foi. Não esqueci. É inesquecível. É mais inesquecível do que ir na Disney pela primeira vez, eu garanto pra você. Credo. Então, isso foi o que realmente motivou. E eu sempre gostei muito desse universo inglês, Estados Unidos. E então, para mim, foi bem fácil decidir, falar, Raul, não tem como, não dá mais. Porque até quando a gente vai esperar para ver o que vai acontecer? O próximo... né? A próxima ocorrência, como que vai ser? Eu trabalhei em banco, trabalhei na Caixa Econômica Federal e eu trabalhei na área de segurança. Então... Plim, plim, hein? Propaganda, hein? Plim, plim. Manda o dinheiro aí, Caixa. E eu trabalhei na área de segurança da Caixa. Então, gente, eu vi muita coisa. Eu escutei muita história de BO mesmo, né? De boletim de ocorrência. Literalmente BO, né? Literalmente, a casa caía uma vez por semana, 2 vezes. Então, assim, eu sabia o que acontecia. E eu via o Raul cuidando das empresas e carregando os... Bom, pra quem não sabe, eu era empresário, sou empresário, mas era empresário, tinha empresas lá no Brasil. E eu movimentava uma certa quantidade de dinheiro em espécie quando eu tava por lá. E ele passava na loja, pegava, levava, e pegava marginal, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, se qualquer um dos 200 funcionários dele resolver, porque normalmente é funcionário, né? Infelizmente a história é essa. Se qualquer um dos 200 funcionários dele resolver falar, o dinheiro tá ali, aquele horário, aquele dia, casa caiu. E então, eu tinha a Bom, palavra... gente, ela trabalhava na área de segurança do banco, então ela tinha essas... Como é que eu posso falar a palavra? É tipo essas noias, né? Que vai acontecer isso aqui. Então, gente, a gente tinha uma palavra de segurança. Amor, se eu ligar pra você e eu falar essa palavra, quer dizer que a casa caiu. Quer dizer que o negócio tá ruim e precisa de ajuda imediata. Então, a gente tinha todo esse padrão que era implementado nas agências do banco, a gente tinha pra nossa própria vida. Eu tinha com a minha mãe, eu tinha com a minha mãe. Eu falava, e eu vira e mexe e falava, mãe, você lembra a nossa palavra? Lembro, filha, por favor, não se esqueça. Mas é nóia mesmo, porque você tá inserido naquele universo. Você sabe que não pode dar bobeira, não pode dar bobeira. Então, isso foi algo que realmente mexeu muito comigo. E aí, paralelo a isso, a gente teve as crianças começaram a fazer aniversário, óbvio, e eu querendo enfeitar, mudando, né, completamente, né, o pesado para o mais leve agora. Bom, vamos lá. Então, o que motivou o estopim pra gente mudar foi a segurança. Mesmo porque no Brasil, né, vamos falar um pouquinho melhor aqui, no Brasil a Lê trabalhava lá na instituição bancária, não vou fazer mais propaganda. Vem pra Caixa! Oh, meu Deus do céu, ela tá querendo, né, quer fazer o jabá, não tem jeito, eu gostei de trabalhar lá, gente. E eu tinha as minhas empresas familiares, a gente tinha alguns segmentos que a gente atuava lá no Brasil,
Então, assim, a nossa vida não era ruim no Brasil, é isso que eu tô querendo trazer. Então, não foi por motivação financeira que a gente veio do Brasil para os Estados Unidos. Foi por motivação de segurança. Vai, conta a história aí que você tava falando. Aí as crianças iam fazendo festinha, aniversário e tal, tal. Eu falei, eu trabalhava 6 horas, né? Eu fazia 6 horas na caixa. Falei, eu vou aprender a decorar a festa infantil. E aí eu fui fiz um curso sei lá, qual é a escola lá que tem, e eu fiz um curso de decoração, fazer aqueles, Cachorrinho, né? Aprendeu a florzinha, fazer o poodle no cachorrinho, balão. encher balão e tal. Na época eu ainda falava bexiga, né? Pra você ver como faz tempo. A gente foi educado que bexiga É o é que aquilo que você a gente tem tem no aqui. corpo. E aquele que enche de ar pra festinha não chama bexiga, chama balão. Balão, exatamente. E aí, nesse curso, a instrutora falou assim: essa aqui, ela mostrou, né, o produto lá, essa aqui é uma marca profissional e esse é o balão profissional. Quando eu peguei no balão, senti o cheiro do balão, eu falei, cara, porque você conhece bexiga, né? Agora eu vou falar de bexiga mesmo. Aquele que você põe na boca é azedo, é fedido, é um pó, é uma coisa horrorosa. Esse não. Gente, Dá quase vontade de você comer aquele eu falei, balão. meu Deus do céu, esse negócio é de outro mundo. E aí eu levei para casa e falei, Raul, olha que interessante, existe uma marca profissional de balão. Vamos abrir aspas. Essa marca é a marca que faz o balão da Disney. Você que já foi na Disney ou já viu a imagem daquele balão que é a O cabeça do transparente, o Mickey, clear. essa é a empresa que faz o balão. É fornecedora exclusiva para esse tipo de produto na Disney. Exato. Então já viu o padrão do negócio. Né? E aí eu vi aquele. Não, mas quando você pega no produto, você fala, cara, é excelente. Não tem. Ela falou, não tem aqui no Brasil, não existe. Aí eu comecei a fazer minhas pesquisas. Eu falei, gente, com tanta casa de festa na época, você lembra, né? Meu sonho. Eu acho que até hoje, faz tempo que a gente faz 8 anos que a gente não tá no Brasil, mas eu acredito que os buffets de Buffet festa infantil. continua bombando. Se não Na tiver, época não os sei. buffets estavam bombando e o meu sonho era abrir um buffet infantil lá na nossa região onde a gente Provavelmente, se morava. estivéssemos no Brasil hoje, você seria Eu dona de um teria, buffet. eu teria, porque eu queria muito montar. Nossa, eu cheguei a desenhar uma planta, eu sonhei muito em ter um buffet infantil. E aí eu falei, Raul, e se a gente trouxesse essa marca para o Brasil? O que você acha dessa história? Eu achei fantástico, né? Adoro um empreendimento, adoro uma dificuldade, um desafio, e a gente foi atrás para ver como é que isso seria possível. Foi. E aí a gente mandou uma mensagem para a companhia gostou da nossa proposta, pediu um business plan. E aí a gente montou um business plan, a gente fez um negócio bem assim em conjunto, mas era eu, né? Era só eu para fazer isso. Com a empresa. No fim das contas, resumindo muito, a empresa gostou tanto que ela quis me contratar. Ela falou: você aceita trabalhar para nós? A nossa proposta, a proposta da Lê falou nossa, porque eu estava junto, mas era sempre o nome da Lê. A nossa proposta para a empresa foi: a gente quer ser o seu distribuidor oficial no Brasil. Esse era o plano. Mas eles gostaram tanto do business plan que foi apresentado que eles falaram: não, peraí, a gente quer ir oficialmente para o Brasil e a gente quer que você seja a responsável, né? A gerente nacional. A gerente para a nossa empresa aí no Brasil. Foi. Aí eu falei, cara, olha que oportunidade incrível. E aí eu topei, a gente conversou, fez umas contas lá, porque eu topei para ganhar menos, não foi para ganhar mais, não. Não foi para ganhar mais, foi para ganhar menos do que eu ganhava na caixa. Afinal, no banco que ela adora de fazer propaganda, tem um monte de benefício. Né? Exatamente. E nessa nova empreitada, o benefício ia ser a empreitada. Era, só a empreitada. Mas eu topei, eu gostei do desafio, eu achei que ia ser, assim, uma experiência incrível, né? Trabalhar para uma multinacional, trabalhar para uma empresa como aquela e tal. E aí a gente abraçou, o Raul me deu super apoio. Foi um desafio absurdo, porque o Davi e a Sara eram bem pequenininhos. O Davi devia ter 3, a Sara era 1,5. Eles eram bem pequenininhos. E para mim foi muito puxado, porque eu tinha que viajar até Jundiaí todos os dias, porque a base, né, do meu o business plan era Jundiaí. Então eu tinha que dirigir até Jundiaí todos os dias. E foi bem puxado. Pra quem não sabe, a gente morava em São Paulo, capital. Então é uma viagem de 1 hora ali, da onde a gente morava até Jundiaí, 1 hora e meia pra ir, 1 hora e meia pra voltar. E aí lá. Mas ok, vamos pegar essa situação. Balão, Brasil,
que isso tem a ver com a gente estar nos Estados Unidos? Então, eu vinha pra cá, né? Eu tinha que fazer treinamentos, eu tinha eventos. Poxa, gente, é uma empresa de balão. O que mais tem é evento! Uau! Né? Para mostrar o produto, para certificar profissionais, para tudo. Tem que mostrar o produto através de eventos. Então, eu vinha muito para cá para eventos e eu sempre vinha acompanhada. A gente nunca pode perder uma pichincha, né? 50% da viagem estava paga, a empresa pagava a parte dela, eu pagava só a minha parte e eu vinha mesmo para os Estados Unidos. Toda vez que ela, vou ter que ir para os Estados Unidos sexta-feira, vou junto, né? E eu vinha para cá. Só que a gente começou a vir tanto Foi. que aí, tipo, a parte não queria mais turistar. A gente começou a olhar com outros olhos. Por quê? Porque a situação que a gente falou da segurança estava acontecendo em paralelo lá no Brasil. Era. Então a gente começou a ver aqui e falou, e se? E se a gente vivesse aqui? E se a nossa vida fosse aqui? Como é que seriam as coisas, né? Então, aí que começou realmente a brilhar a ideia dessa possibilidade de ser real na nossa vida. Enquanto eu vinha para treinamentos e eventos, o Raul vinha para due diligence, né? Fazia os levantamentos, entrevistava um monte de profissional, conhecia os lugares e tal. E aí o nosso processo de mudança. Veio o plano. Aí, em né? 2 anos, não Exatamente. Entre a Lê vindo para a empresa e eu vindo, a gente começou a pesquisar o mercado, a gente começou a entender os Estados Unidos não como turista, mas como um potencial de lugar para a gente ter o nosso negócio, para a gente ter a nossa vida. O que a gente vai fazer para viver? O que a gente vai investir? Como que a gente vai fazer o dinheiro multiplicar? Porque lá no Brasil, para você que não sabe, a gente já investe junto desde os nossos 19 anos de idade. Hoje eu tenho 43, a Lê continua com 19 anos de idade. Mas a gente investe juntos desde lá, tá? Então, a gente veio para cá e falou, ok, a gente vai viver num país diferente, com uma moeda diferente, como é que a gente faz em dólar? Porque a gente tem que fazer em dólar. Não adianta você vir para cá pensando em fazer em real. Pega essa informação para você. A não ser que você seja trilionário no Brasil ou bilionário no Brasil, você vir para cá, você vai sentir o câmbio na sua vida. Então, quando você vem para cá, você precisa pensar como produzir na moeda local, como fazer dinheiro em dólar, porque você vai gastar em dólar, né? Surpresa, você faz dinheiro em dólar, você gasta em dólar. Então, a gente, quando estava fazendo essas pesquisas, em paralelo, o nosso business, o que a gente vai fazer e como é que a gente cria a renda passiva para a gente chegar aqui com dinheiro, né? Então, quando a gente estava nesse processo, a gente já foi analisando e a gente já começou a investir. A gente começou a comprar algumas propriedades para a gente criar uma renda para a gente em dólar. Para que quando a gente estivesse aqui nos Estados Unidos, se o modelo de negócio, se o business que a gente quisesse fazer não desse certo ou não desse renda, ou para você que nunca empreendeu, deixa eu te contar uma outra novidade. Quando você monta um negócio, normalmente nos primeiros 12 ou 24 meses, você não tira um centavo do seu negócio. Você está criando aquele negócio. Se você tira o dinheiro, você mata o seu negócio. Se você já tentou empreender e deu errado nos 2 primeiros anos, e você estava tirando salário, provavelmente essa foi a culpa do seu negócio dar errado. Você precisa investir 100% nele de novo para que ele possa crescer e multiplicar. E é o que a gente fazia no nosso negócio. Então, os investimentos que a gente fez, e obviamente na época a gente tinha as empresas no Brasil, é o que mantinha a gente aqui no começo. E foi assim que a gente estruturou e planejou a nossa mudança para os Estados Unidos. Uau, eu tô aqui só acompanhando. Falei muita coisa ao mesmo tempo? Tá bom. Muito legal. Mas pode voltar em algum ponto que você quiser falar aí especificamente desse processo todo, né? Da compra dos imóveis. Tá. Até tem um outro podcast que se você não viu, eu digo para você ver, que a gente conta um pouquinho disso, né? Dos imóveis, por que investir, como que a Lê foi tirar licença e como é que a gente começou a entrar no universo de leilão. Então assiste esse outro podcast nosso, que você vai curtir demais essa história aí. Tá, mas quando a gente sentou e decidiu, a gente fez um planejamento de 2 anos para mudar para cá. Não foi assim, vamos. 2 anos. Em 2 anos, as crianças iriam aprender inglês full time. Eu sabia que eu vinha para a Flórida, eu coloquei na natação, porque histórias de criança aqui que não sabe Galera, nadar então é já começa a assustador. pegar dicas. Você que quer mudar para os Estados Unidos, então, aprende inglês. Inglês. Não, mas dá para viver na Flórida sem falar inglês. Dá, você vai ser limitado e você não vai conseguir fazer tudo o que você gostaria. Então, se você quer explorar os Estados Unidos ao máximo, aprenda inglês. Isso que a Lê falou sobre natação é super importante. Eu vi, na primeira casa que a gente morou, eu vi uma criança morrer afogada no lago. A gente tinha um lago no fundo da nossa casa e eu vi o bombeiro tirando a criança de dentro do lago. Uma criança provavelmente ali uns 3, 4 anos de idade. Porque não sabia nadar. Então, se você vai viver na Flórida, precisa saber nadar. Porque tem piscina em todo lugar, tem mar para todo canto e tem lago para todo canto também. Então, é importante que isso esteja no seu planejamento. Isso é gestão de risco, né? A gente tem que fazer a gestão de risco o tempo todo. E, bom... Quando nós viemos para cá, então, nós decidimos e a gente vendeu tudo, queimamos o barquinho.
Todas as nossas propriedades. Não, a gente vendeu todos os nossos bens do Brasil. Também. A gente pegou A única coisa que a gente não vendeu foi os nossos investimentos, né? Na parte de estoques, essas coisas a gente manteve, mas a propriedade e todas as nossas coisas a gente fez um feirão do Raul e da Lê. A gente fez E a gente vendeu garage sale lá no bairro. Foi assim, foi muito o famoso louco. queimar o barquinho mesmo. A gente, Foi. a gente decidiu que a gente vai pra não voltar mais. Sim. E nessa, a gente mudou pra cá. Deixamos o nosso apartamento alugado, deu super certo. A gente chegou aqui e alugou o apartamento. E o apartamento ficou alugado o tempo todo que nós estávamos aqui e foi vendido para quem alugou. Verdade, essa daí a gente não vendeu, a gente vendeu depois. Foi fenomenal, assim, essa parte. E aí, quando a gente chegou aqui... antes de mudar para cá, nós viemos para cá com a família, né? O Davi e a Sara pequenininhos ainda, eles já deviam ter uns 5 e 3, 5 e 4. E para escolher onde a gente ia morar. E você lembra, a gente passou 4 dias aqui. Foram 20 imóveis que a gente visitou com as crianças. Pra gente escolher qual que a gente ia morar. As crianças querendo, sonhando, vamos pra Flórida. A gente vai pra Disney. Não, a gente vai ver casa. Foi. Mas eles gostaram porque eles escolheram onde eles iam morar, né? Então foi uma experiência, assim, única pra eles também. Porque, tipo, quando chegou na casa... E o legal é que foi unânime. Quando a gente escolheu a casa que a gente ia morar, os 4 entrou e falou, é aqui, pronto, acabou. Mas, tipo, foi a 20ª casa, não foi a primeira. Foi uma das últimas. E é até interessante a história dessa casa, eu vou falar ela num outro podcast, quando a gente falar sobre mercado imobiliário, que é bem legal. Mas família gostou, essa era a casa, fechou, compramos a casa. Né? Foi uma das nossas decisões equivocadas, nós compramos. Não faríamos hoje, a gente chegou comprando, se fosse hoje eu não faria isso, a gente já falou mais de uma vez, mas isso dá tema para um outro podcast, comprar ou alugar. Fica para um outro dia. E dá uma história bem interessante, essa casa aí deu bastante história pra gente. E enquanto a gente não mudou, voltamos pro Brasil, papelada rolando, começamos a comprar os móveis, mandando entregar. Foi bem legal, gente. Foi bem legal essa fase. Quando a gente mudou pra cá, já tinha móveis comprados, já tinha bastante coisa na casa, porque você chegou a vir mais umas vezes aí. Foi muito legal essa fase da mudança. Pessoal, a gente fez, o que a Lê falou de 2 anos, foi 2 anos realmente de planejamento que a gente fez, tá? A gente não caiu de paraquedas. Saiu meu visto, mudei, cheguei, e agora? Não foi assim que a gente fez. A gente planejou tintim por tintim. Investimento imobiliário, abertura da empresa, comprar o nosso imóvel, que escolas que as crianças vão estudar. Foi. Tudo isso a gente foi fazendo. O que a gente não planejou foi o supermercado, né? Mas isso a gente conta já. Aí nós viemos pra cá, trouxemos 11 malas, veio minha mãe ajudar a trazer mala, trouxe tudo, gente, trouxe quadro, eu trouxe até, acho que panelas e uns pratos, eu trouxe tudo, a gente se desfez de tudo que a gente podia e o que eu não podia eu trouxe pra cá. Exatamente porque a gente veio definitivo, viemos para ficar. E a compra do mercado, né? Primeira vez que a gente chegou, a gente foi em qual mercado? Publix. Quem conhece, quem está na Flórida, sabe que o Publix é o pior mercado pra você. A gente entrou 8 anos atrás, a gente entrou no Publix, não comprou nada e deixou uns $300. Acabamos de chegar do Brasil, nossa renda era em real, $300. A gente falou, como assim? Não compramos nada, a gente comprou, sei lá, vassoura, uns temperos, a tudo comida do dia. Tudo que você não deve comprar no Publix, a gente comprou naquele dia. Meu, que aprendemos cagada. a tomar uma porrada no queixo, foi. Foi. Depois que eu fui descobrir que o Publix é perfeito para fazer cupom. Não para fazer a compra. Exato, gente, olha. Mas a gente aprende assim, né? Aprende errando. Mas esse foi o nosso começo. E aí a gente aqui, a gente mudou no verão. Já tinha começado as aulas, eles chegaram no 2º dia de aula, então já jogamos na escola. Foi bem emocionante. Davi não queria ir, porque ele não entendia nada que a professora falava. É um detalhe, gente. É importante isso. Quando você muda, o Davi, a gente mudou em 2015, então o Davi tinha 7 anos. Seria fazer 7 anos. Ele tinha feito 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos. Então, a gente morando aqui, no Brasil, o Davi, ele sempre gostou de participar, de falar, de entender o que tá acontecendo. Exatamente. E ele chegou aqui e não entendia nada. Então, rolou uma frustração grande pra ele. Demorou aí 6 meses. 6 meses para ele aprender a entender o inglês e para ele começar a participar. Depois mudou, foi da água pro vinho quando ele entendeu as coisas. Então, quando chega, independente, porque lá no Brasil ele fazia inglês todos os dias, né? Nesse período de 2 anos, esse cara fazendo inglês todos os dias. Mas chegou aqui, ele não conseguia expor, não conseguia falar, não conseguia compreender. Então ele se sentiu frustrado.
Então é importante você estar ali junto, acompanhar, fortalecer. As escolas aqui têm um programa que chama ISOL, que ajuda a criança que está chegando, imigrante, a desenvolver o inglês, a aprender a ser fluente, a ser proficiente, né, como eles chamam no inglês. Mas é importante você, pai, quando vir, que você acompanhe isso. Porque às vezes não é porque ele não gosta da escola, às vezes é porque ele não está entendendo, ele não está conseguindo se expressar. Então esse foi um processo que pra gente foi importante, que a gente passou. Pra Sara foi diferente, porque ela foi alfabetizada aqui já em inglês, né? No Brasil ela ia só fazer festa na escola, e aqui ela começou realmente a aprender o ABC. Foi. Então pra ela já aprendeu. Foi um desafio diferente que a gente teve que ensinar português pra ela, né? E aí ficou uma dica pra você também. Como é que a Sara aprendeu português, amor? Revistinhas da Turma da Mônica em casa, espalhado pela casa toda, em português. Português. Quando a gente veio, a gente trouxe várias, que é o que a Lê já gostava da infância dela, então ela Amo. sempre compartilhou com as crianças. Então a gente trouxe várias, e todas as vezes que os nossos pais, irmãos, parentes vinham pra cá, a gente falava, meu, traz, o que você quer do Brasil? Umas 20 revistinhas da Turma da Mônica. E foi assim que a Sara aprendeu a ler e a falar português, de ouvir a gente e lendo a revistinha da Mônica ali. Então isso deixou ela fluente em português. Foi. E além disso, nós procuramos uma igreja americana, até para desenvolver melhor o nosso inglês. E eu ficava com as crianças na classe infantil, eu ficava com eles fazendo a tradução. Então eu sentava no meio dos dois, enquanto a tia ia falando, eu ia traduzindo para eles. Logo Então aqui no mais uma dica comecinho. de ouro. Se envolva com a comunidade americana. Você veio para os Estados Unidos. Se envolva com a comunidade americana. Caso contrário, você vai viver numa bolha da comunidade do seu país, seja E é ele Brasil fácil, ou né? seja outro. É É fácil fácil e viver é cômodo, aqui. mas é muito legal para você desenvolver o seu ouvido, você desenvolver o seu inglês, você criar relacionamento, entender a cultura. Isso foi importantíssimo pra gente, pro nosso negócio, pro nosso desenvolvimento pessoal e pros nossos filhos aqui também nos Estados Unidos. Foi. Eu fiquei com eles na classinha até eles falarem, mãe, não precisa mais. Você lembra quando eu falei? Eu lembro o dia Raul, porque assim, no Brasil eu e a Lê, a gente falava inglês entre a gente pro Davi não entender o que a gente queria falar, né? Então era a nossa manobra. E eu lembro que um dia eu falei inglês no carro e o Davi, pai, eu entendo tudo. Então aquele dia foi o dia que eu falei, não funciona mais, agora vamos começar a estudar mandarim. Porque a gente não tem mais um código secreto entre a gente, né? foi. Então eu lembro disso também, que um dia lá na classinha, na igreja, ele falou, mãe, não precisa mais. E aí depois de tipo uma semana, 2 semanas, ele, pai, tu tá falando errado. E até hoje ele corrigindo meu inglês agora, me zoando, né? Hoje ele disse que melhorou, que meu accent reduziu e que meu inglês tá mais fluido, né? Demorou uns 8 anos pra eu ficar quase bom no inglês, segundo ele. Ai, gente. Sacanagem. É. Foi. Aí, bom, foi isso. Eu lembro que no dia que ele falou que não precisava mais, meu coração apertou. Eu falei, gente, tá cortando de novo, né? Tá cortando o cordão umbilical da mãe. Mas esse foi o processo de adaptação. Mas aqui eu sempre fui muito, muito. Aqui a gente é muito mentorista, né? Muito presente. Pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço acaba ficando muito mais com as crianças, enquanto o marido tá lá fazendo o corre dele. Fazendo Então, dinheiro. fazendo dinheiro. E aí, a partir desse corte do cordão umbilical, eu comecei a olhar e falei, puxa, eu posso fazer outras coisas agora. Eu não preciso mais ficar acompanhando tanto Davi e a Sara em tudo. Eles já conseguem se comunicar, já conseguem fazer as atividades dele. Foi aí que eu comecei a entrar mais no universo de investimento, no universo de o que eu posso fazer para ajudar o nosso dinheiro se multiplicar. Já que ele traz, eu não trago nada. Eu preciso trazer conhecimento, eu preciso trazer opções, eu preciso trazer outras formas aí de multiplicação. E até para o nosso relacionamento continuar interessante, né? Porque imagina, eu só falo de problemas da casa e ele só fala do trabalho dele. Vai chegar uma hora que não tem, né? Não tem mais liga. Não tem. Mas, gente, algumas dicas que a gente deu pra você de acompanhar os filhos nesse processo de mudança por causa da frustração, entender o inglês, se relacionar como comunidade, fazer um planejamento, criar em dólar o quanto antes, né? Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, porque às vezes aquele business que você vai fazer não vai te gerar renda. Tudo isso a gente colocou e isso ajudou demais no nosso processo de chegar aqui. Então, pra gente, a gente chegou aqui, muita gente fica, pô, mas e aí, você não sente saudade? Cara, eu sinto saudade da minha família, ponto, né? Dos meus amigos, ponto. Mas fora isso, a qualidade de vida, o que você consegue, o que você cria, o que você conquista, os Estados Unidos, ele te recompensa em, pô, não sei nem como é que fala isso, não é 2 vezes ou 3 vezes, é 10 vezes mais do que o Brasil faz. E eu tô falando porque no Brasil eu empreendo aqui nos Estados Unidos. E são 2 universos completamente diferentes.
Então, assim, o que você alcança aqui compensa algumas coisas que você abre mão lá do Brasil, né? Porque você vem. E outras coisas que você jamais vai ter no Brasil, como segurança, como eu sair tranquilo, como eu parar o carro na rua com o vidro aberto e não ter medo, Filmar e né? tal. Eu tenho um amigo, a gente estudou junto, Coronel Telhada. Ele era coronel, agora ele é deputado, Sei. não sei. Coronel Telhada. A gente estudou junto e ele falava que não tem como a gente medir aquilo que a gente evita. Então, nós viemos para cá, a gente sente muita saudade da família, é fato. Não tem dinheiro no mundo que pague, né, essa falta e o relacionamento com a nossa família. Mas não tem como a gente saber o que nós evitamos em vir para cá. Porque o Raul começou falando, foram quantas situações de assalto, mão armada e o que poderia ter acontecido se nós tivéssemos ficado lá. Não tem como saber. Mas por isso que hoje a gente fala, valeu a pena vir para cá, apesar da saudade da família e tudo mais. Mas o caminho que a gente estava seguindo quando a gente morava lá era o caminho de ter mais uma ocorrência, mais um BO, mais uma situação. E pra gente não dava. Cada um decide, né? Mas é assim que eu enxergo. Não tem como saber o que nós evitamos. Mas com certeza a gente evitou alguma coisa. Mas tem que saber o que a gente criou, né? Isso dá pra saber. E a nossa história aqui, 8 anos nos Estados Unidos, é impagável pra gente. Impagável, impagável. E imaginar o que vem pela frente, né? Porque a gente. Bom, chegamos aqui, crianças adaptadas, aí veio pandemia, pegou todo mundo de surpresa, mudamos para Orlando, conhecer Orlando calmo, né? Esse era o nosso objetivo. Vamos conhecer Orlando calmo na pandemia? Viemos para cá. E aqui a gente acabou fazendo novas amizades. As crianças agora não são mais crianças, são adolescentes. E eles estão super envolvidos, né? Gente, não tem nada que pague nesse mundo ver realmente as crianças envolvidas com a igreja. Isso para mim é o mais importante, sabe? Saber que os meus filhos estão andando com famílias de princípio, famílias que eu sei quem são. E a Sara, ela gosta de instrumento, ela ajuda as pessoas, o Davi tá liderando. Isso para mim não tem preço. E a gente, esse ano, veio a Rebequinha, né? Que não fazia parte do nosso plano. Pois é. Né? A gente é todo planejado. Mas a história da Rebequinha eu não tô pronta para contar. Outro dia a gente Um conta, dia a gente conta. mas eu vou falar que a gente tá apaixonado. É impressionante. E é um momento diferente da vida que a gente tá curtindo muito. Agora, um ponto muito importante é o que a gente criou, que a gente construiu aqui nos Estados Unidos, me permite hoje viver em qualquer lugar do planeta que eu quiser. Essa é uma diferença que, para mim, não tem preço. Né? Por quê? Porque a gente criou renda, a gente criou dinheiro, a gente criou renda passiva em dólar. Se eu quiser continuar vivendo aqui pro resto da minha vida, graças a Deus eu posso hoje, porque tá tudo certinho também. Chegou o cartão verde. Pois é, chegou ele, daqui a pouco a gente faz a cidadania e tudo ok. Mas se por qualquer motivo a gente resolver que quer viver na Europa, que quer viver na Austrália, que quer viver na Ásia, que quer viver até no próprio Brasil, na África, seja lá onde for, qualquer continente, a gente pode. Por quê? Porque a gente tem renda em dólar, a gente tem renda passiva em dólar. Então, isso é algo que essa mudança possibilitou pra gente, porque a gente veio tomar conhecimento. E é isso que a gente mais transmite no canal para vocês, como criar renda passiva em dólar. Aliás, hoje a gente passa de uma maneira que você nem precisa estar aqui para fazer, né? Agora, eu diria que vale a experiência. Se você tem esse desejo, cria esse planejamento, faz esse caminho que a gente comentou, falou com vocês e cria essa oportunidade, porque na verdade esse é o X da questão. A gente criou a oportunidade para a gente estar aqui, né? A história do balão que ela falou, a gente criou aquela oportunidade, ela não caiu do céu. Né? A nossa mudança, o business que a gente montou aqui, os investimentos que a gente fez, a gente criou esses investimentos, eles não caíram do céu. Né? Não acho que, poxa, mas se você fez por quê? Você fez porque você quis. Você vai chegar onde você determinar. Cria a oportunidade para você. Você tem esse desejo de fazer essa mudança? Cria essa oportunidade para você. A gente vivendo aqui, a gente descobriu que existem mais de 100 tipos de vistos. O abecedário inteiro, quase. Que você pode aplicar para mudar de país. Né? Normalmente a gente conhece uns 2 ou 3. Gente, tem muita possibilidade, tem muita coisa que você pode criar para sua vida e fazer acontecer. E assim, eu não me arrependo de nada, tenho a maior satisfação de estar aqui, de ter a história de viver. E hoje, tá com saudade da família? Tem a internet que ajuda demais, mas tem também um negócio chamado avião, que a gente pega e vai para o Brasil umas 2 vezes por ano, para a gente poder estar lá com eles e passar aquele tempo agradável de 10 dias, matar a saudade e voltar com segurança.
Muito bom, muito bom. Gente, eu agradeço o tempo de vocês de estar aqui conosco. É sempre um prazer compartilhar essa história e levar para vocês aí um incentivo, conhecimento, informação. A gente está à disposição e fica ligado, fica de olho, porque a Semana da Liberdade Financeira está acontecendo ou vai acontecer em breve. Exato. Inclusive, na descrição aqui sempre tem um link para você ir lá, clicar, você entrar no nosso grupo do WhatsApp, deixa lá os seus dados, porque sempre que for começar uma nova Semana da Liberdade Financeira, a gente vai avisar você para você participar. Se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não fez. Ativa o sininho aqui para o all, para você receber todos os avisos do canal e compartilha essa informação, esse vídeo e o nosso canal com outras pessoas. Valeu pela tua companhia, nos vemos na próxima. Tchau!